E daí? O senhor vai ter que pagar o seu fiador. E esse sujeito aqui, se ele é um aventureiro, ele vai comprar o seu imóvel. O locador não é obrigado a aceitar. Eu acho que aí é questão de avaliar os riscos. Claro. Pois é. Então, Até pode fazer agora. o senhor faz, daqui a 2, 3 meses, esta pessoa que lhe comprou Não paga aluguel. não paga aluguel, o senhor vai sofrer uma ação de despejo, os seus fiadores também. Por quê? Porque se não houve a transferência do contrato, teria que haver a transferência para esta pessoa que está lhe comprando. Ele está desesperado, Claro. ele pode ter um problema maior depois, Pode ou ter um seja, problema maior, evidente. uma dívida pelo não pagamento. Claro. Claro, se o comprador pagar corretamente, nós temos que partir presumir Tá a boa certo. fé. Não, tá certo, concordo. Não vamos dizer que o comprador não vai pagar. Claro. Pode até ser que ele pague religiosamente em dia os aluguéis e o locador não se importe com aquela Mas situação. eu concordo, a doutora Luiz Mas tem é- razão. Se o locador, se o novo, não vamos chamar de locatário, porque ele não é locatário. mas Se ele não que foi recebeu locatário. a sublocação, ele pagando, o senhor não vai ter problema. Mas tem um detalhe, o imóvel, enquanto não for entregue, não for desocupado, não for entregue as chaves, o senhor vai ser responsável. Se daqui a 6, 7, 8 meses, essa pessoa que está comprando do senhor não pagar os aluguéis, quem vai sofrer ação de despejo é o senhor e os seus fiadores. É esse o problema. Então tá, vamos a uma outra? Sou casado há mais de 2 anos, não podendo ter filhos. Pretendo adotar uma criança. Tenho 23 anos e o meu marido 25 anos. Ouvi dizer que deve existir uma diferença de idade entre os adotantes e o adotado. Isso é verdade? Como é que é a pergunta? Diferença de idade entre o adotante e o adotado. Sim, tanto o Código Civil como o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que entre o adotante e o adotado há que haver no mínimo uma diferença de 16 anos. Então, veja bem, a pessoa que adotar uma criança de 7 anos, ela terá que ter no mínimo 20, soma 16 com 7 e é 23 anos. Então ela terá que ter no mínimo 23 anos de idade. Existe sim essa diferença. A pessoa que for adotar tem que ter o cuidado. Ela tem que adotar uma criança que entre a idade da criança e a dela dê no mínimo 16 anos de diferença. Isso está previsto no artigo 42, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E no Código Civil, artigo 1619, se não me falha a memória. Vou trazer um código aqui para conferir Traz o código, vou dizer, artigo 1619 do Código Civil. Vamos conferir, no próximo programa eu vou trazer 16 anos entre o adotante e o adotado. Então tá. Doutora Luiz, alguma coisa? A pergunta aí está bem respondida. A criança tem 2 anos, ele satisfaz o requisito satisfaz o requisito. Então tá. Então vamos a uma outra. Telespectadora não identificada informa que o seu marido estava fazendo um serviço de pedreiro como autônomo em uma empresa e sofreu uma queda vindo a falecer. A empresa se recusa a dar qualquer auxílio, alegando que o falecido não era empregado da empresa. Pergunta se está certo o procedimento da empresa e o que pode fazer para obter algum direito. Aloysio, tem direito? Bem, em princípio, se houve negligência ou imprudência dessa empresa que estava recebendo o serviço do marido da telespectadora, há uma possibilidade de reconhecimento dessa culpa e direito à indenização por morte desse pedreiro. A jurisprudência atual do nosso Tribunal Regional do Trabalho está se inclinando no sentido de que não é necessário a pessoa ser empregada para sofrer um acidente do trabalho. Basta que ele esteja prestando serviços no seu estabelecimento. Então, quem toma o serviço de uma terceira pessoa tem a obrigação de cuidar, fornecer as condições mínimas para que ele preste aquele trabalho. Por exemplo, ele vai subir lá num telhado, tem que fornecer um equipamento de proteção para que ele não venha a sofrer uma queda. Então, não se sabe aqui as circunstâncias de como ocorreu esse fato. Mas se ele caiu, como ela diz aqui, ele sofreu uma queda, e essa queda decorreu de falta de condições para a prestação desse serviço, ela pode ajuizar uma ação acidentária e, comprovada a culpa do empregador, ela vai ter que indenizar a vida, que se repara através de dano moral, e provavelmente uma pensão mensal vitalícia. O problema é muito sério. Então, todos os empregadores que recebam a prestação de serviço, quer seja empregado ou não empregado, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela
quando recebe essa prestação de serviço. Tem que fiscalizar, ver se ele está trabalhando com equipamento, se não estiver, não deixa ele trabalhar naquelas condições. Então me parece que, dependendo aqui da situação, a empresa vai ser condenada. E não está correto o procedimento dela, dizendo que nada tem a ver porque não era empregado. Havia uma prestação de serviço, há, em princípio, a responsabilidade do tomador desse serviço. Bom, aqui te pergunto como leigo, é porque é uma empresa? Existe relação de emprego? Aqui não existe. Isso, porque é prestação autônomo. de trabalho. Prestação de trabalho. De trabalho. Emprego não. De emprego não, pode não haver, porque ela mesmo diz, ele trabalha como pedreiro Pedreiro autônomo. numa transportadora, não tem Mas nada a ver. havia uma prestação de serviço, ou seja, a jurisprudência moderna do TRT está começando a admitir essa possibilidade. Mas aí é acidente do trabalho. Acidente do trabalho, exatamente isso. Quer reparar alguma coisa, doutor? Não? Acho que Tudo está ok? bem colocado, está bem Então colocado. tá, então tá bem. Então vamos agora uma de imobiliário para o senhor que é especialista. Sou casado, tenho um filho. Ah, não, esse aqui é de família. Bom, mas vai essa mesmo. Sou casado e tenho um filho fora do meu casamento e a minha mulher sabe e aceita. Posso trazê-lo para residir em minha casa sem autorização dela? Não, Não? não. O artigo 1611 do Código Eu vou Civil, trazer o código, anota, eu vou ter que anota. trazer o código. O artigo, não é todos os artigos, mas alguns, esses que se trabalha quase que diariamente, esses não dá para esquecer. Mas o artigo 1611 do Código Civil estabelece que mesmo que a sua esposa tenha conhecimento, se dê bem com o seu filho, o senhor só pode trazer para morar no lar conjugal se a sua esposa autorizar. Sem autorização dela, não. Obviamente que independente de atrito que daria, legalmente o senhor não pode. Mesmo que, independente de levar e ela ficar brava ou não, legalmente, juridicamente, pelo artigo 1611 do Código Civil, o senhor só pode levar para dentro da sua casa o filho de um outro relacionamento, se a sua esposa, com quem o senhor mora atualmente, consentir. Feito, doutor Luiz? Eu acho que ele pode levar. Se ela não aceitar, larga ela. Larga ela. É o que eu disse. Ou o filho ou a mulher. Depois dessa, sem Sim. resposta. Tem que botar uma peninha no... Não, é o que ele disse. Se ela vai brigar com o senhor, tá. Mas eu reafirmo. Não, eu legalmente acho, o senhor só pode levar com autorização. Não, eu acho que se, por exemplo, ele tem uma boa relação com a esposa, ele vai convencê-la a trazer. Eu acho que a mulher não ia ficar numa situação confortável sabendo que o marido ia ficar triste com a ausência daquele vídeo. Eu acho que é questão de convencimento. Questão de convencimento. Aí, doutor, Nós respondemos aqui de duas formas. Juridicamente, Primeiro que está na lei. é. Na lei é isso. O senhor só pode levar se ela autorizar, independente dela se dar bem ou não com o seu filho existente fora do matrimônio com ela. Agora, daí é questão de convencimento. O senhor tem que conversar com ela, explicar, olha, etc, tal, deixa o meu filho Dar um morar. presentinho para ela, trazer flores. Mas legalmente não. Não, se ela sabe e aceita, ela vai topar. Então tá. Respondida? Eu vou na mesma linha agora, porque tem essa pergunta aqui também com relação a direito de família e envolve criança. Sou curador de uma criança, agora pretendo adotá-la. Posso? Rapidamente, doutor. Pode. Dizem, inclusive, Pode. o que é um curador. O senhor pode adotar. Curador, diga o que é um curador, que o Você pode telespectador não adotar sabe. entre